Questão 44. Com relação às sentenças e aos recursos em geral, assinale a opção correta, de acordo com o entendimento do STJ. Cabe a apelação da decisão que determinar a medida assecuratória com o objetivo de reparar dano decorrente da infração penal, a fim de liberar parcialmente os bens conscritos. Cabe a apelação da decisão que determinar a medida assecuratória com o objetivo de reparar dano decorrente da infração penal, a fim de liberar parcialmente os bens constritos. Parece errada. Interposição de recurso de apelação pelo MP contra sentença de absolvição sumária, pode o Tribunal de Justiça analisar o mérito e condenar o acusado, em razão do efeito devolutivo do recurso. Interposição de recurso de apelação pelo MP contra sentença de absolvição, pode o tribunal analisar o mérito e condenar o acusado em razão do efeito devolutivo do recurso? Correto. Correto. Letra C. Em recurso exclusivo da sentença, em recurso exclusivo da defesa, pode o tribunal agravar a pena quando reconhecer equívoco aritmético ocorrido no somatório das penas aplicadas, por se tratar de erro material. Errado, né? O juiz criminal só pode estipular a reparação de danos materiais sofridos pela vítima, não podendo determinar a compensação de danos morais, que deverão ser estipulados em procedimento próprio e em vara civil. Errado também. Então, aqui na questão 44, vamos marcar a letra B. Vamos verificar aqui. 44, marcamos a letra B. E é errado, né? Eu errei. Errei aqui. Essa é errada também. A correta é a letra A. Então vamos marcar, né? Cabe a apelação da decisão que determinar a medida assecuratória com o objetivo de reparar dano decorrente da infração penal, a fim de liberar parcialmente os bens conscritos. Então vamos lá. Letra A. Vamos verificar aqui. Vamos lá. A letra A está correta com base no RESP. Com base no RESP 15.85.781 RS. Que diz assim: é possível a interposição da apelação com fundamento no artigo 593, inciso 2 do CPP, contra a decisão que tenha determinado medida assecuratória prevista no artigo 4º caput da Lei 9.613, ou seja, lavagem de dinheiro, a despeito da possibilidade de postulação direta ao juiz constritor, objetivando a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou valores conscritos. É isso, né? Então é possível, é exatamente isso aí. Vamos verificar aqui. É isso, né? Ainda pode se usar. Então, vamos ver aqui. Mais CPP. Pera aí. Mais 593. Inciso 2. 593. CPP. CPP. Vamos colocar lá só pra gente dar uma conferida. (593) 593, né? Caberá apelação no prazo de 5 dias. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Redação dada pela Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948. E das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular.
das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então é isso, né? Das decisões definitivas ou com força definitivas ou com força de definitivas, né? Então, com base nisso aí, a STJ tem entendido que é possível, né? Então, vamos lá para a questão, letra B. Vamos lá, letra B. A letra B também está errada. A letra B está errada, né? A letra A estava correta. Letra B está errada. Vamos lá. Letra B errada. Com base no... Então, não é possível que o tribunal analise o mérito e condene o acusado em que pese a existência de efeito devolutivo no recurso, pois ocasionaria a reformatio impejus. Vedada pelo artigo 617. Vamos lá. Interposto recurso de apelação pelo MP contra sentença de absolvição sumária, pode o Tribunal de Justiça analisar o mérito e condenar o acusado em razão de efeito devolutivo do recurso? Achei que podia, né? Mas está errada com base no HC 260-188. AC. Então diz assim, ó, o entendimento da STJ, né? O entendimento da STJ é no seguinte sentido: no julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença de absolvição sumária, o tribunal não poderá analisar o mérito da ação penal para condenar o réu. Isso viola os princípios do juiz natural, do devido processo legal, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Neste caso, entendendo que não era hipótese de absolvição sumária, o tribunal deverá dar provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau, a fim de que o processo prossiga normalmente com a realização da instrução e demais atos processuais, até a prolação da sentença pelo magistrado. Então vamos aqui. Absolvição sumária. Absolvição sumária. A TJ verificando que o MP tem razão, né? Deve dar provimento ao recurso. Deve dar provimento ao recurso, devolvendo ao juiz de primeira instância. Devolvendo ao juiz. Ou seja, o TJ não analisa o mérito. Não analisa o mérito. Não analisa o mérito da questão. Não analisa o mérito da questão. É isso. Ele não analisa o mérito da questão. O respeito aos princípios. Juiz natural. Devido processo legal. Ampla defesa. E duplo grau de jurisdição.
Duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. Ampla defesa, devido ao processo legal, juiz natural. Então, beleza. Vamos voltar lá para a questão. Então, letra B. Letra B está errado, né? Porque pode o tribunal analisar o mérito? Não. Ele não pode e muito menos condenar. Ele deve devolver para o juiz de primeira instância. Então, vamos lá, letra C. Vamos lá. Letra C também está incorreta, com base no HC 250, 250, 455, RJ. Ainda que exista erro aritmético, caso a situação do réu seja piorada, não pode o tribunal agravar a pena. Esse é o entendimento do STJ, que diz assim: no âmbito de recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode agravar a reprimenda imposta ao condenado, ainda que reconheça equívoco aritmético ocorrido no somatório das penas aplicadas. Configura inegável reformácio impégios a correção do erro material no julgamento da apelação, ainda que para sanar evidente equívoco ocorrido na sentença condenatória, que importe aumento de pena sem que tenha havido recurso do Ministério Público nesse sentido. Assim, se o juiz cometeu um erro na sentença ao somar as penas, mas o Ministério Público não recorreu contra isso, não é possível que o tribunal corrija de ofício em prejuízo do réu. Então vamos aqui. Letra C. Em recurso exclusivo da defesa, pode o juiz agravar a pena reconhecendo equívoco aritmético? Errado. Não pode, né? Vamos lá para a letra D. O juiz só pode estipular reparação de danos materiais. Tá errado, né? Com base no artigo. Errado. Com base no. Melhor aqui. Inciso. Inciso 4. Ou inciso 4 do artigo 387 do CPP. Vamos verificar, né? E também com base no RESP 16 43 051 MS, que diz assim. Calma aí. Na verdade, foi um recurso repetitivo, né? Em sede de recursos repetitivos, o STJ entendeu que, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, independentemente da instrução probatória. Aí vem e diz assim: nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória. Independentemente de instrução probatória. Foi entendimento do RESP. Vamos voltar lá na CPP para dar uma olhada no artigo 387. Vamos lá, 387.
Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008. Quarta, fixará valor mínimo para reparação dos danos. Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, vide Lei nº 11.719, de 2008. E mencionará circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer. Segunda, mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões. Fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto. Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação. Art. Então aqui, ó, fica claro que fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. E esse valor mínimo aqui dessa fixação engloba também, né, os danos morais. Então, voltando à questão. Vamos voltar lá. O juiz, então, letra D. O juiz pode estipular a reparação de danos materiais sofridos pela vítima, não podendo... Aqui vem o erro, né? Não podendo determinar a compensação de danos morais, que deverão ser estipulados em procedimento próprio. Errado. Então, letra D também está errada, né? Então, aqui, questão 44. Questão 44, letra A como correta.